Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando através deste vídeo para deixar uma mensagem de reflexão para a sua vida, para o seu coração e para alguém que você ame. E antes de mais nada, peço que você se inscreva no meu canal, Pastor Anderson de Souza. Inscreva, dá um joinha, um like, toca no sininho para receber as notificações. Meus queridos irmãos, estou aqui, o tempo um pouquinho nublado, mas eu estou aqui num cenário muito bonito, ao qual mais uma vez Deus me deu uma condições, que maravilha. E eu estava aqui meditando muito nesse cenário e ao fundo dele, não sei se vocês conseguem visualizar, lá no fundo, tem um monte, lá no fundo, um pequeno monte. E quando estava eu me deparando com aquele monte, veio no meu coração a passagem bíblica do livro do Êxodo, no capítulo de número 17, quando o Senhor tem um diálogo com Moisés, pois o povo de Israel estava atravessando uma fase muito difícil de perseguição. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem já não sofreu perseguições no emprego, no casamento, em várias áreas? Perseguições, tanto do seu patrão, patroa, ou até mesmo encarregado, pois isso é muito difícil. Você não consegue dormir. Parece até o calcanhar de Aquiles, uma perseguição. E a Bíblia nos dá a entender que havia um povo conhecido como Amaleque, que era o calcanhar de Aquiles na vida de Israel, no povo de Israel. E a Bíblia nos dá a entender que um certo tempo Moisés para, e sabendo que aquele povo era um povo traiçoeiro, falso, enganador, destruidor, Moisés cansa. Então Moisés teve uma estratégia de Deus. Moisés invoca o homem chamado Josué. No capítulo 17 do livro do Êxodo, versículo 9. E quando ele chama Josué, ele disse assim a Josué: Josué, escolhe homens e sai a peleja, pois amanhã eu estarei no cume do monte, ou em cima do monte, e a vara de Deus, aquela vara que Deus entregou lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, que mostrava para ele autoridade, mostrando que Deus era com ele, e a vara de Deus estará em minhas mãos. Pois bem, primeira coisa que eu aprendo aqui dentro desta mensagem de reflexão é que Moisés chama Josué e disse a ele: escolhe homens. Ou seja, você nunca vai vencer sozinho. Você nunca vai chegar em nenhum lugar sozinho. Não adianta o orgulho, não adianta o soberbo. Você precisa de ajuda. E você precisa aceitar a ajuda para que você consiga alcançar os seus ideais, os seus objetivos. E outra coisa, quando você está atravessando uma fase difícil e você conhece alguém ou encontra alguém e você consegue desabafar, um fardo, um peso sai dos seus ombros. E a Bíblia nos dá a entender que é melhor nós sermos dois do que um. Eu cito várias vezes essa passagem que está em
Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Escuta bem. E a Bíblia nos dá a entender que Josué escolhe homens para sair à peleja. E a Bíblia nos dá a entender que Moisés, no dia seguinte, sobe o monte. E quando ele vai subir no monte, quem vai com ele? Arão, o seu irmão, e o seu cunhado, esposo de Miriam. A Bíblia nos dá a entender que quando Moisés chega no cume do monte, Moisés dá o sinal a Josué para ir para a batalha. E Josué foi com seus soldados e venceram aquela peleja na primeira fase, na segunda fase. Mas foi chegando para a terceira e a quarta fase, podemos dizer assim, que é assim que é a nossa vida, feita de fases. Josué começou a perder. Os homens, os soldados começaram a morrer ao fio da espada. Então Josué tentava entender por quê. Foi quando ele olhou para cima e viu que Moisés já não estava mais com a mão erguida. Moisés estava com a mão agachada. Agachou os braços, porque a Bíblia frisa que a mão de Moisés estava pesada, ou seja, cansado. E ele já não conseguia mais interceder a Deus, para que Deus fortalecesse o povo para a batalha. É por isso que eu falo que você precisa de um intercessor, de uma pessoa que te orienta, espiritualmente falando. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de uma pessoa que vai lhe ajudar. Pessoas usadas por Deus, orientada por Deus e levantada por Deus para mudar a sua história. E a Bíblia nos dá a entender que quando Moisés agachava os braços, as mãos, o povo de Amaleque prevalecia. Quantos soldados morreram? Quantos israelitas morreram no momento que Moisés se cansou? É o que acontece. Quantas pessoas têm morrido porque você ou alguém que estava intercedendo por você, ou você intercedendo por alguém, parou de interceder. E essa pessoa começou a se enfraquecer. Já não consegue mais dialogar com você, porque você já não tem mais força para dialogar com ela. Aí entrou Arão e entrou Ur. A Bíblia nos dá a entender que quando Arão e Ur viu a situação de Moisés e do povo, ambos pegaram, um pegou o braço esquerdo e o outro pegou o braço direito. Um pega o braço direito e o outro esquerdo, levanta ao céu. Quando Josué viu, a Bíblia nos afirma que Josué se levanta, pois a intercessão voltara. E ele lutou e venceu os amalequitas ao fio da espada. E o que me chama a atenção é que quando eles levantaram os dois braços de Moisés, eles pegaram uma pedra ou uma rocha, colocaram e mandaram Moisés sentar, porque naquele momento não é só os pés de Moisés que estava cansado, mas as pernas também. Então eles colocaram a pedra no meio, e eu estudando e buscando a Deus e perguntei: Deus, por que no meio? O Senhor falou comigo: é porque no meio eu estou dando equilíbrio. Quando você coloca Jesus no meio da sua vida, coloca Jesus no meio do seu casamento, no meio da sua vida emocional, profissional, conjugal, financeira, saúde, Jesus está no centro, ou seja, ele está no controle. Deixa Jesus estar no centro da sua vida. Deixa Jesus tomar a rédea da sua vida. Foi isso que aconteceu. Então Jesus dá equilíbrio, o Senhor Deus dá equilíbrio, tanto nos braços e nas pernas. O povo começou a vencer. Ei, essa mensagem é para você que se sente fraco, que está pensando ou já pensou, ou até mesmo já parou no meio do caminho. Já não tem mais forças. Por quê, pastor? Porque já não tem mais com quem contar. Quem sabe você está assim, ó, num lugar bonito como esse, mas sozinho. Mas de repente, aparece um Arão
aparece um Ur para segurar nas suas mãos e dizer a você: não temas, que eu sou contigo. Josué, quando olhou, ele viu que o povo estava intercedendo a Deus pela vida deles. Ei, tem pessoas que Deus está levantando para interceder por você. Você só está atravessando uma fase difícil, mas o meu Deus vai mudar a sua história, porque hoje Deus está levantando Ur, Deus está levantando Moisés, Deus está levantando Arão e Deus está levantando Josué. Escuta uma verdade: 4 pilares que vão te sustentar nessa vida difícil ou nessa fase difícil que você está vivenciando. Está na hora de levantar a sua cabeça. Não olha para o lado A e nem para o lado B. Olha para Cristo, que é o centro. Deixa as pessoas falar, mas nunca esqueça que tem um intercessor. Jesus intercede a Deus, ao Pai, através do Espírito Santo. E os anjos de Deus, que são os líderes espirituais, intercedem a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo por você. Recebe essa palavra. Não se desespera. Ei, não é o fim. Viva um dia de cada vez. Tem alguém em algum lugar, em algum bairro, em alguma cidade, em algum estado ou até em algum país intercedendo a Deus por você. Você pensa que está sozinho ou que está sozinha. É engano seu. Você nunca está sozinha. Deus nunca virou as costas para você. Isaías 49, versículo de número 16. Porventura, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Todavia eu, Senhor, não esquecerei de ti. Jesus te ama. E Ele está de braços abertos e dizendo: vem, filho, vem, filha. Não vale a pena. Não vale a pena você destruir tudo aquilo que você conquistou. Mas vale a pena você perseverar, porque você não está sozinho. Fica com essa palavra, compartilha ela, porque você vai entender que é melhor sermos 2 do que 1. No caso, foi 3, juntou o 4 com Josué. E a vitória é de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.